Boa noite para você, seja bem-vindo ao Jornal da Record. Ministério Público quer saber se Mauro Cid cumpria ordens ou se agia com autonomia nos casos das vendas de joias e na suposta fraude de cartões de vacina. Impacto do reajuste da gasolina já afeta consumidor. Preço médio do litro é o segundo maior do ano. É agora, no Jornal da Record. Oferecimento: Bradesco. Nunca execute arquivos enviados por e-mail ou mensagem. O Ministério Público entrou com uma representação no Tribunal de Contas da União para saber quais eram as funções reais do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, tenente-coronel Mauro Cid. De Brasília, Matheus Scavazini traz todos os detalhes. Boa noite para você, Matheus. Boa noite para você, Giovana. O Ministério Público pede que sejam investigadas as condutas de Mauro Cid no caso das joias e também na suposta fraude em cartões de vacinação. O MP quer saber se o tenente-coronel tinha autonomia na função e teve desvio na conduta ou se apenas cumpria ordens de Bolsonaro. O advogado de Mauro Cid afirma que o cliente era apenas um funcionário que ajudava nas atividades do dia a dia. Depois de dizer que Cid confessaria o suposto esquema de venda de joias recebidas do governo da Arábia Saudita, o advogado recuou. Agora afirma que o ex-ajudante de ordens teria atuado somente na venda de um relógio de luxo. Agora à noite, o ex-presidente Bolsonaro discursou em um evento em Goiânia, mas não citou as investigações da Polícia Federal. Giovana. Obrigada pelos detalhes. Matheus, uma boa noite para você. Ingerir alimentos saudáveis é um dos pilares para manter o bem-estar e ter mais qualidade de vida. Para isso, é preciso equilibrar o consumo de carboidratos, gorduras e também frutas. Nesta semana, a Organização Mundial da Saúde divulgou novas recomendações sobre o que devemos colocar no prato para ter uma dieta saudável. No freezer, o almoço e o jantar de vários dias estão prontos para a Renata seguir à risca a orientação da nutricionista. Aqui eu já tenho todas as marmitas preparadas, né? Eu preparo uma vez por mês, 60 marmitas. Aqui a gente tem carne moída, então eu faço arroz, feijão, sempre todos os dias, uma verdura, legumes e a proteína. Ela se organizou para se livrar dos maus hábitos alimentares. Saía sem tomar café da manhã, aí parava em padaria, posto de gasolina, comia pão de queijo, almoçava onde que dava, se dava para almoçar. Em 3 meses e meio, a empresária perdeu 12 quilos. O sobrepeso já afetava a saúde dela. Cansaço, dormia mal. Você já acorda com aquela sensação horrorosa que parece estar de ressaca. Para comer bem, sem abrir mão do sabor, há muitas opções. E dá para escolher pensando sempre também em cuidar da saúde. As pesquisas avançam para indicar como fazer essa combinação dar cada vez mais certo. E baseada em estudos recentes, a Organização Mundial da Saúde publicou uma nova recomendação sobre o consumo de carboidratos e gorduras no dia a dia. Segundo a OMS, adolescentes e adultos devem comer pelo menos 400 gramas por dia de frutas, legumes e verduras, o que dá 5 porções pequenas. Para crianças entre 2 e 5 anos, a recomendação é de 250 gramas por dia. E de 6 a 9 anos, 350 gramas. Em todas as idades, a gordura de produtos ultraprocessados deve ser evitada e a gordura de carnes e frituras bem reduzida. O consumo máximo de açúcar deve ficar entre 5 e 10 colheres de chá por dia. Este endocrinologista do Hospital Moriá explica os efeitos do consumo em excesso na saúde. Muitas dessas doenças, diabetes, hipertensão e principalmente o sobrepeso e obesidade, a questão alimentar tem um papel preponderante. A OMS recomenda uma dieta equilibrada, que deve incluir carboidratos de grãos integrais e de vegetais. Na casa da Dona Marli, sempre tem verduras, legumes e frutas. Tem que ter, sinto falta. E faz falta se eu não como fruta, principalmente legumes. O médico reforça que os bons hábitos alimentares devem ser adotados desde cedo, na infância. A questão da educação alimentar
ela vem desde as fases mais tenras de idade, porque é o que faz com que posteriormente a gente tenha adolescentes saudáveis, adultos saudáveis e idosos saudáveis. O reajuste da Petrobras para as distribuidoras fez o preço da gasolina atingir o segundo maior valor do ano. Assunto para o Guilherme Mendes. Guilherme, qual o preço médio que está sendo encontrado nas bombas? Boa tarde para você. Boa noite para você, Guilherme. Oi, Giovana, tudo bem? Boa noite. Pois é, nos postos o preço da gasolina subiu 12 centavos em relação à semana passada. Passou de R$ 5,53 para R$ 5,65. Esse só não supera o valor cobrado na primeira semana de julho deste ano, quando o preço médio chegou a R$ 5,67. O último reajuste da Petrobras começou a vigorar na última quarta-feira nas refinarias. Além da gasolina, outros combustíveis também tiveram aumento nas bombas. O maior foi o diesel S10, com um aumento de 42 centavos em relação à semana passada. Giovana. Obrigada pelas suas informações, Guilherme. As reclamações sobre a contratação de empréstimos consignados sem que o consumidor tenha pedido ou diferente das condições acertadas aumentaram mais de 270%. Em muitos casos, os clientes só percebem ao ver o extrato bancário. A Áurea é aposentada. Por telefone, recebeu a oferta de um cartão de crédito para ter desconto em farmácias. Aí, quando eu contratei esse cartão, é que eu soube, que eu vi, né? Depois foi creditado na minha conta, que eu vi que era um empréstimo consignado, coisa que eu não desejava fazer. Até conseguir cancelar o que ela não pediu, ficou meses assim, pendurada ao telefone. Para falar que não reconhece transações realizadas em sua conta, digita 1. No empréstimo consignado, as parcelas são descontadas automaticamente do salário ou então do benefício do INSS, no caso de aposentados e pensionistas. Ao mesmo tempo em que a modalidade é considerada vantajosa por ter menores taxas, tem dado dor de cabeça para muita gente. De janeiro a junho, foram registradas quase 43 mil reclamações. Um aumento de 270% na comparação com o mesmo período de 2022. Os dados são da Secretaria Nacional do Consumidor. Segundo o levantamento, entre as principais queixas estão cobranças de serviços e produtos não solicitados e cobranças abusivas quando há alteração de contrato. Especialistas alertam, na maioria das vezes, a abordagem é feita pela internet ou por telefone. Aí a conversa do funcionário da instituição financeira pode convencer o cliente ou induzi-lo a aceitar o produto. Os idosos são as principais vítimas. Então, a dica que se pode passar é que o consumidor, quando for fazer qualquer tipo de contrato, contratar algum produto ou algum serviço, se dirija a uma agência bancária e contrate esse serviço de maneira presencial, para ter certeza de efetivamente que ele está contratando, por exemplo, um cartão de crédito e vai receber um cartão de crédito. Na semana passada, a Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que prevê multa para bancos que fizerem empréstimos sem autorização. A proposta ainda vai para votação no Senado. Para evitar novos problemas, a Áurea decidiu. Tanto assédio para o aposentado que hoje eu sou traumatizada. Eu não atendo o telefone que eu não conheço de jeito nenhum. O governo do Rio de Janeiro decretou nesta sexta-feira estado de emergência zoossanitária por causa da gripe aviária. Lúcio Castro tem os detalhes agora. Boa noite, Lúcio. Boa noite, Giovana. O decreto é para agilizar processos para conter um possível surto da gripe aviária no estado. A medida vale por 180 dias. O estado de emergência é decretado sempre que há o risco da propagação da doença entre as aves. Uma condição que raramente afeta os humanos e não passa de uma pessoa para outra. Os sintomas são parecidos com os de uma gripe comum. Até esta sexta-feira, o Rio de Janeiro registrou 16 casos da doença em 9 municípios, todos em aves silvestres migratórias. A Secretaria de Saúde do Rio informou que a doença está controlada
e que a medida serve como prevenção para agilizar ações conjuntas. Giovana. Obrigada, Lúcio. A Polícia Federal investiga o assassinato de uma das principais lideranças quilombolas do país. Maria Bernadette foi baleada dentro de casa na região metropolitana de Salvador. A líder Maria Bernadette tinha 72 anos e vivia em um quilombo na cidade de Simões Filho, na Bahia. Segundo testemunhas, ela estava em casa com os netos quando 2 homens usando capacetes chegaram. Os criminosos teriam retirado os netos da sala antes de atirarem várias vezes contra a líder quilombola. Em seguida, fugiram em um carro. Eu estou destruído, irmão, sem palavras. Como é que o cara tem coragem de dar um tiro numa senhora de 72 anos, sentada tomando café? Há menos de um mês, Bernadette Pacífico denunciou a violência contra os quilombolas em um encontro com a presidente do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber. Hoje, a ministra lamentou a morte e pediu providências urgentes para esclarecer o crime. Nas redes sociais, o presidente Lula disse que mandou representantes para a Bahia e que aguarda uma investigação rigorosa. Também se solidarizou com parentes e amigos. A polícia baiana ainda não sabe quem são os homens que mataram Maria Bernadette, mas trabalha com algumas hipóteses. Ela pode ter sido assassinada por traficantes de drogas, incomodados com a atuação dela para combater a venda de entorpecentes. Outra possibilidade seria a disputa por terras da comunidade. Há 6 anos, Maria Bernadette perdeu um filho também assassinado. As causas da morte de Flávio Gabriel Pacífico ainda não foram esclarecidas. Hoje, representantes dos governos estadual e federal se reuniram para estabelecer medidas conjuntas. O governo da Bahia afirmou que mantinha ações de proteção para Maria Bernadette desde 2017, com o uso de câmeras de monitoramento instaladas no quilombo e rondas policiais permanentes. O Ministério da Saúde confirmou nesta sexta-feira o primeiro caso da subvariante Aedes da Covid-19. A paciente é uma mulher de 71 anos, moradora da cidade de São Paulo. A chegada da nova mutação ao Brasil mostra que a Aedes cresceu globalmente e deve se tornar predominante. A Aedes é uma subvariante da Omicron, já foi identificada em mais de 50 países e se espalhou principalmente pelos Estados Unidos, Reino Unido e China. A paciente de São Paulo que foi infectada tem um esquema vacinal completo e já está curada. Nós identificamos um caso, mas seguramente nós temos vários outros casos silenciosos que já estão presentes aqui. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a Aedes até o momento não demonstrou maior risco para os infectados do que as outras variantes. Os especialistas ouvidos pelo Jornal da Record dizem que é preciso estar atento a um possível aumento no número de casos, mas concordam que não há motivo para pânico. Nós temos que reforçar a nossa vigilância, entender quais são essas variantes que estão circulando, observar, só reforça a necessidade da vacinação. Segundo os médicos, apesar da mutação do vírus, a vacina bivalente oferecida no Sistema Único de Saúde é efetiva para evitar casos graves entre os infectados pela Aedes. Tem na sua composição a presença de uma variante Ômicron, fazendo então com que haja uma proteção contra outras variantes, não somente essa, mas outras variantes Ômicron que também virão. Precauções como o uso de máscara em locais com aglomeração são recomendadas apenas para grupos de risco e para quem estiver com sintomas como coriza e tosse. Não só por conta do coronavírus, mas por conta de gripe, por conta de vírus sincicial respiratório, doenças respiratórias, que são prevenidas muitas vezes com métodos de barreira como a máscara. O governo do Espírito Santo assinou nesta sexta-feira o Pacto Nacional pela Consciência Vacinal. O evento aconteceu na sede do Poder Executivo do Estado. O governador Renato Casagrande assinou o documento que tem como objetivo conscientizar a todos sobre a importância da vacinação. A meta é retomar índices seguros em todo o país e evitar o retorno de doenças que já tinham sido erradicadas. O secretário estadual da Saúde do Espírito Santo disse que espera chegar a uma cobertura vacinal acima dos 90%. Vacina salva vidas. Vacina é o nosso compromisso, não só com nós mesmos, mas com todos que nos cercam, familiares, amigos, pessoas queridas e a população inteira que nós convivemos. A liberdade de imprensa, proteção do direito da honra e responsabilidade na internet foram temas do último dia do Congresso que discute os 20 anos do Código Civil brasileiro.
O vice-presidente Geraldo Alckmin e os ministros do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes e André Mendonça, participaram do evento nesta sexta-feira. Foi o segundo e último dia do Congresso que discutiu os avanços e os desafios no Código Civil. Entre os temas abordados, as questões ligadas ao mundo digital e a responsabilidade das empresas de tecnologia no que é divulgado na rede. O Código Civil, mesmo de 2002, não está preparado para isso. Aí não é culpa do Código Civil, nem existia nessa intensidade, para a responsabilidade civil frente às Big Techs, para a responsabilidade civil frente às redes sociais. Esse é um grande desafio, é um tema de direito civil, responsabilidade civil, que deve ser colocado no Código Civil com uma visão moderna dentro do binômio que a Constituição consagra, liberdade com responsabilidade. No primeiro dia do evento, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, anunciou a criação de uma comissão de juristas para rever o Código Civil. O grupo será coordenado pelo ministro do Superior Tribunal de Justiça, Luiz Felipe Salomão. Os trabalhos devem começar na próxima quinta-feira. A expectativa que nós temos de reunir os melhores juristas e, a partir daí, apresentar ao parlamento um bom resumo daquilo que nós estamos pensando que é o melhor para a sociedade brasileira. Agora as notícias internacionais. Terminou um dos mais longos julgamentos de assassinato no Reino Unido. Uma enfermeira foi condenada pela morte de 7 bebês em um hospital da Inglaterra. Lucy Letchby, de 33 anos, está presa desde 2018. Ela foi considerada culpada pela morte de 7 bebês e pela tentativa de assassinato de outros 6. O julgamento foi realizado em um tribunal de Manchester, no norte da Inglaterra. Os crimes foram cometidos enquanto a inglesa trabalhava na unidade neonatal de um hospital em Chester. Segundo a promotoria, os bebês foram envenenados com doses de insulina, injeções de ar e ainda sofreram agressões físicas. Entre as provas que foram apresentadas pela acusação estavam bilhetes escritos à mão e que foram encontrados na casa da enfermeira. Em um trecho, Lucy diz que matou de propósito as crianças por não ser boa o suficiente para cuidar delas. Mas durante o processo, a defesa da enfermeira negou todas as acusações. Esse foi um dos julgamentos de assassinato mais longos aqui da história do Reino Unido, com duração de 10 meses. A sentença deve ser revelada na segunda-feira. Fora do tribunal foi lida uma declaração conjunta das famílias das vítimas. Todas acreditam que a justiça foi feita. O diretor do hospital onde a enfermeira trabalhava afirmou que fez mudanças significativas nos serviços para garantir a segurança dos pacientes. Ele agradeceu à polícia pela solução do caso e disse que vai continuar apoiando as famílias prejudicadas. O Equador se prepara para ir às urnas neste domingo, depois de uma campanha eleitoral marcada pela violência contra políticos. 13 milhões de equatorianos estão aptos a votar para presidente. Enquanto as urnas chegam às sessões, pessoas com deficiência e presidiários já votaram antecipadamente. Quem for eleito vai substituir Guilherme Lasso, que antecipou as eleições gerais para interromper um processo de impeachment contra ele. A campanha eleitoral, que se encerrou nesta quinta-feira, foi marcada pela morte do candidato Fernando Villavicencio, na saída de um comício. Pedro Briones, líder político no país, também foi assassinado. As mortes expõem a crise de segurança que o país atravessa. Luísa Gonzalez lidera as intenções de voto. Para ser eleito no primeiro turno, um candidato precisa de 50% dos votos ou 40% e uma vantagem de 10 pontos percentuais em relação ao segundo colocado. No Haiti, a violência entre gangues provocou milhares de mortes este ano. O levantamento é da Organização das Nações Unidas. Segundo o Alto Comissariado da ONU para os Assuntos de Direitos Humanos, 2.439 pessoas morreram nos conflitos entre gangues e justiceiros. O órgão chegou a pedir uma intervenção militar internacional no país. A medida é apoiada pelos Estados Unidos. O Brasil liderou uma missão de paz no Haiti durante 13 anos.
E o futebol, Fernando Diniz fez a primeira convocação como técnico da seleção brasileira. Os convocados vão disputar os 2 primeiros jogos das eliminatórias da Copa de 2026. Foi o começo da era Diniz na seleção brasileira. A intenção da CBF é que ele fique por 1 ano, até a chegada do italiano Carlo Ancelotti. O treinador, que também comanda o Fluminense, estava ansioso para começar o trabalho. Vai ser muito rico para o meu crescimento estar aqui e acredito que a chance disso dar certo ela é muito grande. Dos 23 jogadores chamados, 4 atuam no Brasil e o restante no exterior. Os goleiros são Alisson, Ederson e Bento. Laterais Danilo, Wanderson, Caio Henrique e Renan Lodge. Para a zaga foram chamados Ibanez, Gabriel Magalhães, Marquinhos e Nino. No meio-campo da seleção, André, Bruno Guimarães, Casimiro, Joeliton e Rafael Veiga. E no ataque, Antony, Gabriel Martinelli, Matheus Cunha, Neymar, Richarlison, Rodrigo e Vini Júnior. Fernando Diniz comentou uma alteração feita na última hora. O meia Lucas Paquetá ficou de fora. O jogador do West Ham está sendo investigado pela Federação Inglesa por possíveis violações em apostas esportivas. Não é uma questão de pré-julgamento absolutamente, muito pelo contrário. É uma questão de preservação, de deixar o Paquetá nesse momento resolver essas questões, que é uma questão que excede o futebol. A defesa de Lucas Paquetá não respondeu nosso contato. O grupo escolhido por Fernando Diniz estreia em setembro nas primeiras partidas pelas eliminatórias da Copa de 2026. Bolívia e Peru serão os adversários. Após a convocação, o técnico foi questionado sobre o investimento da Liga Árabe em jogadores que até então brilhavam na Europa, como Ibanez e Neymar. O que vai determinar o meu olhar e a convocação dos jogadores é o desempenho que eles têm fora daqui, seja na Arábia Saudita, na Europa, no Brasil, onde quer que seja, e principalmente quando eles forem convocados, como que eles vão desempenhar dentro da própria seleção. No Japão, uma companhia ferroviária recorreu à tecnologia para tirar dúvidas dos passageiros que não falam japonês. O novo dispositivo oferece tradução para 11 idiomas e promete ajudar na comunicação dos turistas que viajam pelo país. Nos primeiros 7 meses deste ano, pouco mais de 13 milhões de viajantes estrangeiros visitaram o Japão. Com o turismo ganhando força após a retirada das restrições da pandemia da Covid-19, o país tem se esforçado para receber melhor os visitantes. Uma companhia ferroviária de Tóquio chegou a instalar um painel de tradução simultânea para ajudar os turistas a transitar pela gigantesca malha ferroviária de Tóquio. Painéis com tradutores digitais podem ser encontrados em várias estações aqui de Tóquio. Esta aqui dispensa, inclusive, a necessidade de um funcionário falando com a gente. O sistema funciona com a ajuda de inteligência artificial. O painel tradutor vai ficar disponível durante 3 meses no Centro de Informações Turísticas da estação Seibu Shinjuku, por onde passam cerca de 135 mil passageiros todos os dias. Se o resultado for positivo, a empresa pretende adotar o sistema de forma permanente. Um bom momento para os turistas brasileiros, que a partir de outubro vão poder entrar no Japão sem a exigência de vistos por até 90 dias. Esta é a nossa primeira viagem ao Japão. E é uma surpresa. A gente chega perdido e encontra o caminho para a estação. Gostei da experiência. Elogia esse casal de turistas franceses. Isso é muito Japão, diz a esposa. Segundo a supervisora de marketing da companhia ferroviária, o objetivo é facilitar a vida dos turistas, sem a necessidade de baixar aplicativos ou contratar profissionais em tradução. É quase como se estivéssemos conversando com um japonês em tempo real. Só que aqui, a nossa fala se transforma em frases estampadas no painel. E o que o funcionário responde também é traduzido e escrito na mesma tela.
Que prático. Jornal da Record termina aqui. Você pode ouvir os boletins JR 24 horas, agora também nas plataformas de áudio. Mais notícias logo mais no Fala Brasil, edição de sábado, 7h30 da manhã. Você fica agora com o Fala que eu te escuto. Boa noite para você, um bom fim de semana.